Hoje, dia 28 de junho de 2019, estamos comemorando 50 anos da revolta de Stonewall. Nossa, 50 anos, né? Em pensar que isso foi outro dia. O tempo, né? É muito pouco para a história da humanidade a gente conseguir se revolucionar e gritar contra a opressão. Eu tenho 49 anos, ou seja, isso aconteceu um ano antes de eu nascer. E eu fico vendo que a humanidade ainda não prestou atenção de que todos somos iguais, que todos temos direitos iguais, deveres iguais também, né? Mas 50 anos, nossa, foi outro dia. E pensar nessa revolução, nessa revolta, como que aconteceu? Um bar nos Estados Unidos, onde em algum tempo as pessoas se reuniam ali para poder se confraternizar, se conhecer, se sentirem iguais, se sentirem acolhidos. Porque naquela época, nos anos 50, anos 60, era lei nos Estados Unidos ser proibido uma pessoa ser gay, uma pessoa se vestir do outro gênero, ou seja, se um homem se veste de mulher, se uma mulher se veste de homem, essas pessoas eram presas, torturadas, espancadas, às vezes violentadas sexualmente, às vezes não, quase sempre violentadas sexualmente. Porque quando elas eram presas, elas tinham que satisfazer esses policiais lá na delegacia. Olha como que era o tratamento de nós gays naquela época. Ainda bem, né, que naquela noite, quando eles invadiram o bar sem anunciar, porque antes tinha um acordo lá com a polícia, com os fabricantes da cerveja que entregavam no bar, uma história meio obscura, que tinha uma propina. Bandidos, cervejeiros e a polícia. Que eles recebiam um pedágio, um ágio, um cachê, um dízimo. Dízimo é engraçado, né? Porque só fanático religioso é que nos condena. Então eles invadiram o bar nessa madrugada com uma desculpa de que estavam vendendo rótulos sem cerveja. Óbvio, era para vender rótulos sem cerveja, porque os cervejeiros não queriam a marca deles lá, vinculada àquele bar e aquelas pessoas. Tudo muito louco, né? Tudo muito retrógrado, tudo muito distorcido. Mas aí quando rolou esse rebuliço nessa madrugada, você vê 1h30 da manhã, o bar assim, todas elas se divertindo. Mas aí a polícia entrou, botou todo mundo pra fora, brigou, nananana. O que aconteceu? Naquele dia, as pessoas se sentiram tão indignadas por conta da falta de respeito, dos policiais se disfarçarem de gays, entrarem no bar à paisana, fingindo serem gays para poder armar a arapuca, que resolveram se revoltar e se rebelar e gritar chega, né? Só que o primeiro chega precisou de uma mulher travesti negra, Marsha P. Johnson. Ela teve coragem de gritar chega, pegar uma pedra e atacar no policial, porque antes, até esse momento, as pessoas estavam só falando, só reclamando, mas ninguém teve coragem de revidar, porque os policiais estavam batendo nos gays e nas travestis. Quando ela tirou a primeira pedra e que ela avançou para cima do policial, os policiais nunca tiveram essa coisa de que as gays não nos atacam, porque elas são delicadas, elas são femininas, elas são sensíveis. Como se mulher fosse sensível demais, fosse delicada demais, fosse frágil demais para se defender. Lê do engano. A partir daí que a Marsha partiu para cima dos policiais, os outros gays que estavam em volta, as outras travestis, se apoderaram daquela coragem que a Marsha teve e todos foram junto com a Marsha e começaram a agredir os policiais, tacando pedra, tacando moeda, debochando dos policiais.
querendo comprar eles sexualmente, já que eles estavam disfarçados de gays. Ai, preguiça. Você vê que essa revolta, essa revolução causou um rebuliço durante 11 dias. Foram 11 dias de confronto com a comunidade gay americana e os policiais e os políticos, e eles decidindo até que conseguiram lá, porque imagina, véspera de eleições, os políticos não queriam perder voto, né? Então eles conseguiram fazer um acordo, graças a Deus, lá o movimento gay, que já acontecia meio que nos bastidores, aproveitaram essa revolução, esse momento da briga, esse momento do grito, do chega, e conseguiram mudar a lei. Olha que maravilhoso, mudaram a lei lá. Só que no resto do mundo isso foi só uma fagulha no escuro. Todo mundo prestou atenção que, podemos fazer também. E aí foram se desconstruindo ao longo desses 50 anos, né? A gente teve alguns momentos aqui no Brasil, na década de 70, teve em São Paulo umas fanchas, umas sapatas, umas lésbicas que tinham um jornal onde elas se comunicavam, davam notícia do que acontecia no mundo, muito antenadas, muito inteligentes e muito politizadas. Só que infelizmente isso foi abaixo porque descobriram essa história e a imprensa foi lá e acabou com eles, a polícia foi lá e acabou com elas. E aí isso foi por água abaixo. Mas aí não se perdeu essa comunicação, porque sabe como é que é gay, né? Tem um sensor onde elas se comunicam por radar, por telepatia, por mãe de santo, por jogo de búzio, por incenso, sei lá que já acho que é. E essa revolução foi acontecendo pelos bastidores, né? As pessoas indignadas, elas começaram a conversa com uma daqui, conversa com outras de lá, e isso foi crescendo. Nos anos 80, na Bahia, teve uma menção a uma parada gay, mas também não deu certo por conta de movimento político, ainda era proibido. E aí foi se passando, e aí veio democracia, veio voto direto, que não era voto direto, essa bagunça toda que é o Brasil. Ok. Em 93, eu tinha 23 aninhos e trabalhava numa empresa como vitrinista. E o meu chefe era um ativista. Ele participava do grupo Arco-Íris aqui no Rio de Janeiro e já faziam alguns encontros no aterro do Flamengo, tinha uma brincadeira de peteca, queimado, bandeirinha. As gays se reuniam no final de semana e davam pinta no aterro do Flamengo, o que era maravilhoso. Eu, infelizmente, não cheguei a ter acesso a essas brincadeiras lá. Hoje tem um queimado e tem um futebolzinho das gays, que ok, muito bom. E aí, no ano de 93, ele me obriga, né? Ele achava que eu era dentro do armário. Na verdade, eu era muito na minha, eu não tinha essa coisa do armário. Eu sabia que eu era gay porque nos anos 80, lá em 87, eu saí do armário, gritei pra família, briguei com Deus e o mundo e falei, sou bicha mesmo. Deu ruim, ok, mas depois todo mundo me aceitou, todo mundo entendeu e segui meu caminho. Então eu vivia muito nessa coisa assim de que, via bicha ali, via uma drag na televisão, achava aquilo tudo muito engraçado, Rogéria, dando close na TV, cantando, muito bonito, eu ouvia as piadas, mas era muito na minha. Eu não tinha essa coisa de gritar e levantar a bandeira, mesmo porque eu não entendia, nem sabia dessas coisas. Essa informação não tinha chegado até mim. Aí ele falou, vai ter, no dia 28 de junho, vai ter a nossa primeira parada gay aqui no Brasil. E eu quero que você vá. Eu, puta merda, será que eu vou? Porque aí dá um cagaço, né? Porque eu venho de uma família que, mesmo tendo gays mais velhos, oprimidos dentro do armário até hoje, mas aí respeito, um dia eles vão entender que o armário não é um lugar ideal para se viver, eles achavam que eu era muito rebelde dentro da família e que eu tinha a boca aberta e que eu falava as coisas. Imagina eu ir pra lá, pra parada gay e enfrentar isso tudo. Eu ainda fiquei naquela revolta que ainda estava um pouquinho, confuso com essa informação toda. Não tive coragem de entrar no grupo, mas eu fiquei do outro lado da calçada assistindo. Eram 30 pessoas apenas do grupo Arco-Íris fazendo um manifesto com a bandeira do arco-íris e com um megafone falando da sociedade que os gays mereciam liberdade, que os gays precisavam de ter os mesmos direitos dos héteros e blá 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 blá. O que aconteceu? Foram vaiados. As velhinhas fofas de Copacabana arrancaram as pedrinhas portuguesas
burguesas do calçadão e jogaram nas bichas. Ou seja, sai daí, viado, vai pra casa. Aqui não é o seu lugar. O que aconteceu? Todos se recolheram, botaram o rabinho entre as pernas e voltaram para suas casas. No ano seguinte não houve parada gay porque não houve uma organização, né? Na verdade eles foram repensando como atrair os gays, as lésbicas, bissexuais, travestis para o movimento, que até então era muito novo, ninguém se falava disso, né? Ninguém argumentava sobre isso por medo, por opressão, por ignorância, por diversos fatores. Então, em 94 não teve, e aí em 95 fizeram uma campanha nas boates, nos guetos, onde as bichas frequentavam, ferviam, davam seu close, e conseguiram levar para a praia de Copacabana, no ano de 95, 2.000 pessoas. Nossa, foi lindo. Lá eu já estava mais fervida, já estava mais antenada, meu chefe já estava trabalhando mais na minha cabeça, já estava frequentando o grupo Arco-Íris. Acabei dando até uma entrevista pro SBT na época, que ó, fuderam com a campanha, fuderam com o movimento, porque sabe como é que é a mídia, né? A mídia, ela faz o movimento, vai lá, entrevista, diz que vai fazer uma coisa, mas quando na verdade, meu bem, ela, na hora de apresentar, ela apresenta outra coisa. Mas em 95 foi lindo, né? E todas estavam lá, todas com vontade, gritando. Era uma grande festa, colorida, linda e inclusiva. Foi difícil? Foi. Mas foi uma grande conquista. Porque como era uma festa, estava bonito, estava todo mundo feliz, o entorno, ou seja, aquelas mesmas velhinhas que 2 anos antes jogaram pedra, elas estavam aplaudindo, porque elas estavam vendo uma festa organizada e bonita, com o apoio da prefeitura, com o apoio da polícia militar, tudo lindo acontecendo, né? E dados os anos, esse movimento foi crescendo, e olha aí, hoje no Brasil nós temos a Parada Gay de São Paulo, que é a maior parada gay do mundo, que no último domingo reuniu mais de 3 milhões de pessoas na rua. Não importa o que as pessoas estavam fazendo lá, se elas estavam conscientes do ato em si, conscientes do que é a parada gay, conscientes do que é o movimento. O importante é que elas estavam na rua, elas estavam mostrando a sua cara, mostrando a sua força, mostrando a sua voz. Artistas em cima do trio elétrico, o povo na rua, artistas nos canais do YouTube fazendo transmissão ao vivo. Foi lindo, foi lindo. E é essa força, é essa história que a gente quer contar. A gente não pode parar de contar a nossa história. Eu tô aqui hoje contando a minha história. Aí eu sugiro a você que conte a sua história. Eu quero ouvir a sua história. Conta pra todo mundo ouvir. Não deixe que os outros contem a sua história. Vamos contar as nossas histórias. Ok? Eu fico por aqui. Vamos celebrar esses 50 anos. Que venham mais 50, mais 100, mais 2.000 anos de luta. Esse ano de 2019 a gente conseguiu legalizar que homofobia é crime. Então ainda tem muita conquista para fazer. A gente tem muita caminhada ainda pela frente. A gente precisa lutar pelas travestis, pelas trans, pelos bissexuais, pelos cisgêneros, todos eles, né? Todas as siglas. A gente precisa ainda fomentar a coragem de tacar a pedra que a marcha tacou. Não a pedra em si, mas a fala, a história, ser consciente. A gente precisa ainda quebrar algumas barreiras. O movimento me representa, o movimento te representa, o movimento representa todos nós. Então vamos à luta de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Força, companheiros. Um beijo e até o próximo vídeo.